treinamento é um produto da força e da velocidade do movimento. Ele pode trabalhar para você ou contra você. Às vezes as coisas acontecem inesperadamente e o momento fica fora de controle. Quanto mais pesado for o objeto, mais força ele ganha ao movimentar-se mais rápido. Se o controle escapa um pouco, o objeto se torna um risco em movimento. As pessoas podem se machucar ou ser mortas e vidas podem ser mudadas para sempre. Um dos objetos que pode se tornar letal é uma empilhadeira. Você opera uma máquina que pesa milhares de quilos e que pode carregar toneladas. Mesmo se movimentando lentamente, ela desenvolve uma tremenda força quando você a movimenta. Ao fazer um movimento errado, a carga pode ir para um lado e sua carreta para o outro. Se a carreta e a carga saírem do controle e alguém estiver no caminho, é como esmagar uma mosca com uma marreta. Os operadores de empilhadeiras precisam estar tão alertas quanto os motoristas de outros tipos de veículo. O problema é que quando você faz alguma coisa todos os dias, você se acostuma e a complacência pode manifestar-se. Os dias e as cargas começam a parecer a mesma coisa. Por ter operado muito tempo sem um acidente grave, você começa a acreditar que isto nunca vai acontecer com você. Mas pode acontecer. Todos os dias as pessoas se machucam e até mesmo são mortas em acidentes com empilhadeiras. Alguns operadores não são bem treinados. Alguns esquecem o que aprenderam. E alguns esquecem de estar alertas o tempo todo. Este programa de treinamento é projetado para lembrá-lo da grande responsabilidade que você tem quando é designado a dirigir uma empilhadeira. Bem, examine cuidadosamente como operar uma empilhadeira em situações de risco, tais como evitar superfícies escorregadias, operar em áreas congestionadas e desordenadas, trabalhar ao redor de pedestres e carregar cargas com formas irregulares. Nós também cobriremos a direção em áreas potencialmente perigosas, tais como docas de carga, rampas e dentro de reboques. Primeiro, as superfícies escorregadias. Caminhos e pisos se tornam lisos por uma variedade de razões. Chuva, lubrificantes derramados, até mesmo cera que pode fazer com que a empilhadeira deslize. Lembre-se que as empilhadeiras foram feitas para carregar peso. Elas não têm a mecânica ou a tração para parar facilmente, principalmente em superfícies lisas. Se você vir uma área escorregadia, não dirija sobre ela se puder evitar. Se não puder dar a volta, pare e espalhe areia seca ou argila absorvente sobre a área. Então, atravesse a área devagar e com muito cuidado. Relate o incidente a seu superior o mais breve possível, para que ninguém mais precise enfrentar o risco de uma superfície escorregadia. A parte superior de sua empilhadeira pode ser um problema. Saiba a altura de proteção dela e mantenha sua carga abaixo dessa altura. As portas e o teto devem ter altura suficiente para você e sua carga. O espaço deverá ser suficiente para manobrar. Então carregue a carga o mais próximo possível do chão. Perder uma carga não é apenas pouco profissional, é perigoso. Às vezes, você vai trabalhar em áreas congestionadas e corredores estreitos. Estar preparado é a maneira profissional de operar. Faça uma inspeção a pé da rota que você vai cobrir e assim poderá evitar dirigir sobre detritos ou cair em buracos. Junte resíduos sempre que possível e não tente empurrar as pilhas com a empilhadeira. Uma batida ou uma parada repentina pode derrubar ou danificar sua carga. Os pedestres podem criar um outro risco. Assim como na estrada, os pedestres sempre têm a preferência. Eles podem ou não estar atentos. Por isso, você sempre precisa estar prestando atenção.
Os pedestres podem ou não entender que uma empilhadeira não pode parar rapidamente. Por isso, tenha certeza de que eles estão fora de sua rota. Peça às pessoas para se manter a uma distância segura quando você estiver levantando ou baixando uma carga. Companheiros de trabalho são feridos e até mortos quando a rota de uma empilhadeira bate em um lugar escorregadio, uma carga tomba ou um operador perde de vista a pessoa no solo e bate nela. Verifique os padrões de procedimentos de operação para conhecer as regras de como trabalhar com os outros motoristas ou pedestres ao redor. Podem pedir para que você tenha um vigia ou um guia caminhando em sua frente para lhe dar a segurança de que o caminho está livre. Mesmo que um guia não seja necessário, alerte os pedestres e os outros motoristas nos cruzamentos sem visão, passagem de portas e corredores, fazendo soar uma buzina antes de entrar no local. Use os espelhos onde eles estiverem disponíveis. Faça voltas com ângulos amplos e mantenha a velocidade baixa. Se você estiver trabalhando numa área com muitas outras carretas industriais ou outros veículos, siga as regras de trânsito e observe a sinalização. Estas regras e placas estão lá para manter você e seus companheiros seguros. Se você desobedecer estas regras, suas chances de sofrer um acidente aumentam. Aqui estão mais algumas regras básicas da estrada. Mantenha uma distância segura de outras empilhadeiras, o equivalente à extensão de 3 carretas. Quando os carros não obedecem essa distância, um acidente pode ocorrer. Contenha-se. Não fique grudado na traseira de outra empilhadeira, por isso pode facilmente resultar numa colisão. Evite a ultrapassagem de uma empilhadeira em movimento. Você nem sempre pode antecipar a ação de um outro motorista. Examine os dois lados antes de dar a ré e faça soar a buzina de seu veículo, se não for equipado com um alarme audível para marcha ré. Não importa qual a direção que esteja indo, mantenha sua cabeça e olhos na direção da rota. Lembre-se que sua empilhadeira não é um carro de passageiros ou um elevador. Só plataformas aprovadas e instaladas apropriadamente podem ser usadas para levantar pessoas. Mesmo se você tiver uma plataforma aprovada ou uma cesta, não permita que pessoas peguem uma carona quando a empilhadeira estiver em movimento. Baixe o trabalhador para que ele ande até o próximo local. Qualquer um que usar sua plataforma de levantamento deve estar amarrado. A única pessoa autorizada a movimentar uma empilhadeira é o operador com o certificado. Nunca permita que alguém ande sobre as forquilhas, sobre uma palheta vazia, sobre a carga ou sobre qualquer outra parte da empilhadeira. As forquilhas podem ser escorregadias. As palhetas podem se deslocar. A carga pode se tornar insegura. Um passageiro pode ser jogado para fora quando você se aproximar de uma parede ou de uma porta. E se a carga perder equilíbrio? Primeiro, tente reorganizá-la para deixá-la mais estável. Se isso não for possível, coloque a parte mais pesada o mais baixo e o mais perto possível das forquilhas. Transportar uma carga de formas irregulares em local errado em sua carreta pode ocasionar a queda do produto. Você pode ter que trabalhar numa área onde existam lombadas ou trilhos. Tenha muito cuidado ao cruzar estes obstáculos. Não dirija sobre eles em linha reta. Atravesse-os lentamente num ângulo de aproximadamente 45 graus. Desta maneira, as duas rodas não se chocam na lombada ao mesmo tempo, o que ajuda a evitar o risco de emperrar as forquilhas no chão ou nos trilhos. Isso também minimiza a possibilidade de escorregar e perder a carga. Com as duas rodas fora da rampa, você pode perder o controle da direção. Qualquer operador de empilhadeira experiente sabe que tem que enfrentar muitas coisas inesperadas ao dirigir. Coisas como buracos, areia, cascalho, lubrificantes, piso molhado e detritos. As docas de carga, reboques e as rampas podem ser especialmente perigosas para um operador de empilhadeira. Antes de entrar no reboque ou vagão de trem, tenha certeza de que ele não vai balançar enquanto você estiver trabalhando. Se o reboque estiver ligado a um trator, tenha certeza que o trator está freado e que as rodas estão perfeitamente calçadas, tanto as do reboque quanto as do trator. Use uma trava para segurar o reboque à doca. Antes de entrar num reboque que não esteja ligado a um trator, perceba se ele está apoiado por uma plataforma. Mesmo uma carga segura pode fazer o reboque derrubar sem a ancoragem de um trator. Se você está seguro que o reboque não vai balançar, veja se a parte interna vai aguentar sua carreta e sua carga. Examine para ver se o piso não está solto.
muito macio ou está coberto com detritos que podem esconder um piso frágil. Verifique qual o peso máximo que o reboque pode suportar. Se o reboque não for projetado para aguentar o peso de sua empilhadeira carregada ou se o piso do mesmo parecer inseguro, fale com seu supervisor. Verifique a altura da entrada do reboque. Quando estiver movimentando a empilhadeira sobre a ponte, você não vai querer que uma lombada faça com que o mastro ou a carga batam no alto do reboque. Alguns reboques precisam de barras laterais como guias para evitar que a empilhadeira caia para o lado. Se você estiver usando uma ponte ou uma plataforma para ligar a doca ao reboque, verifique sempre a ponte ou a plataforma que você vai usar para ver se é segura e projetada para aguentar o peso de sua empilhadeira e de sua carga. O ângulo da ponte ou plataforma deve ser o mais nivelado possível. Um arco muito acentuado pode fazer com que a carga seja derrubada. Dirija devagar sobre pontes ou plataformas e mantenha muito espaço livre entre ambos os lados. Evite acelerar sobre a plataforma. Movimentos súbitos podem fazer com que as rodas escorreguem na rampa ou fazer com que a empilhadeira se incline e caia. A plataforma deve estar livre de óleo, gelo, neve ou resíduos. Tenha extremo cuidado ao dirigir sobre uma rampa. Na parte de baixo da rampa, levante a carga levemente para evitar que ela bata ou raspe a superfície da rampa. Uma vez que toda a empilhadeira estiver na parte inclinada, você deve dirigir com as forquilhas na posição em movimento. Quando descer a rampa com uma carga, dirija de ré e olhe nessa direção. Se não tiver carga, recue e dirija para baixo. Nunca dê partida numa rampa, porque dessa maneira o peso da empilhadeira pode causar uma queda. Somente uma empilhadeira deve estar sobre a rampa de cada vez. Uma pessoa para sinalizar colocada na área de carga deve ter você e o trânsito à vista para ajudá-lo com a subida numa rampa ou inclinação. Preste atenção ao sinalizador para que você não o atropele. Mais de 100 acidentes fatais com empilhadeiras ocorrem todos os anos. Cerca de metade dessas mortes resultaram de quedas laterais e capotagem longitudinal. Quedas laterais ocorrem quando uma empilhadeira cai de lado. Excesso de velocidade numa curva ou carga muito alta ou o dirigir sobre resíduos são as causas comuns para esse tipo de acidente. Se você estiver numa empilhadeira durante uma queda lateral, tente ficar na empilhadeira. Quando ela estiver caindo, fique dentro da proteção superior e agarre o volante forçando o seu peso no assento. O mastro evita que a empilhadeira continue rolando. Naturalmente, é mais seguro e mais fácil evitar uma queda lateral que aprender o que fazer quando estiver caindo. Uma queda longitudinal ocorre quando uma empilhadeira cai entre uma doca e um reboque. Isso pode acontecer quando a roda traseira da empilhadeira ficar presa no final da plataforma da ponte. As rodas da empilhadeira podem empurrar o reboque, o que abre um espaço entre a doca e o reboque. Por isso é tão importante se ter certeza que a plataforma ou a ponte estejam no seu lugar certo, e que o reboque ou a carreta tenham as rodas travadas e que outras medidas de segurança também estejam em uso para que evite problemas. Se a carreta estiver sobrecarregada ou a carga estiver sem estabilidade, você também pode sofrer uma capotagem longitudinal. Desde que a maioria das empilhadeiras com assento tenha algumas restrições, use seu cinto de segurança. Se você estiver envolvido numa capotagem longitudinal, fique em seu veículo. Como numa queda lateral, mantenha as mãos no volante, os pés corretamente no chão do veículo e faça força contra o assento. Até aqui vimos diretrizes e regras específicas. Vamos dar uma olhada em algumas regras básicas de segurança. Algumas delas já foram vistas antes, mas desde que você só pode desfazer um acidente em videotape e nunca na vida real, é válido ouvir um bom conselho 2 vezes. Informe seu supervisor sobre qualquer problema mecânico, mesmo que seja mínimo. Só um mecânico qualificado deve ter permissão para consertar seu equipamento. Somente pessoas treinadas podem operar uma empilhadeira. Se sua carga bloquear sua visão, dirija de ré e use uma pessoa para sinalizar. Não corra em superfícies irregulares ou de risco. Use a buzina quando se aproximar de esquinas sem visibilidade ou cruzamentos. Nunca use a marcha ré como método para frear. Levante ou abaixe cargas o mais suavemente possível para evitar quedas. Qualquer modificação em uma empilhadeira pode mudar a capacidade tabelada, quanto peso ela suporta. Não acrescente peso na extremidade contrária. Alivie a carga.
Use seu cinto de segurança e seu colete salva-vidas se for necessário quando estiver trabalhando sobre a água. Mantenha-se sempre atento aos pedestres e nunca deixe ninguém ficar entre seu elevador e um objeto parado. Este programa foi feito para mostrar a você as maneiras de operar uma empilhadeira em situações excepcionais ou de risco. Falamos de superfícies escorregadias, áreas congestionadas, rampas e docas de cargas e reboques. Finalmente discutimos algumas regras básicas. A operação de uma empilhadeira é coisa séria. Precisa de força para levantar e carregar uma carga e, como operador de empilhadeira, você controla essa força. Se você perder o controle, você pode danificar propriedade, ferir alguém ou até mesmo tirar a vida de alguém. Dirija com segurança e respeite a força e a responsabilidade de seu trabalho.